Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos três jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe, o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$ 1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson. Existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos dois clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$ 1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você o contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Name Rights da Neoquímica Arena tem chance de mudar? Eu liguei outro dia, no meio de uma live, para o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e eu perguntei como é que andam essas negociações. Nicola, super difíceis. A Caixa é uma empresa estatal e por conta disso os processos são muito burocráticos. Existe a possibilidade de acordo, a gente entrega os name rights para eles e eles abrem mão do recebimento da dívida, do parcelamento, do financiamento do estádio. Essa é uma das possibilidades, mas nada tem avançado, tá? Tudo muito difícil e demorado. O Anderson José, o Kaká tá saindo, o Timão não o inscreveu no Brasileiro. Anderson, o Kaká tá fora dos planos. O Kaká vive situação parecida ao do Héctor Hernandes e do Alex Santana. São 3 atletas fora dos planos do clube. Tenho até a impressão de que eles estão treinando em horários separados. Fui o primeiro a contar no sábado que o Héctor Hernandes havia rescindido seu contrato para jogar no Gil Vicente. E hoje o Corinthians, inclusive, oficializou essa questão. O Héctor ganhava 400 mil por mês, rescisão do contrato de forma antecipada, o vínculo acabava em dezembro, economia de quase 5 milhões de reais. Sobre Alex Santana e Kaká ainda não existiram acordos para saída. O Atlético Paranaense consultou, o Corinthians queria colocar, ou melhor, o Atlético queria colocar um perdão de uma dívida para que essa negociação saísse, e o Corinthians não demonstrou interesse, a ideia é vendê-lo. Por que o João Ricardo ainda não foi anunciado no Corinthians? F.R. Cortez. Tenho a impressão de que isso tem a ver com o fato de ele estar machucado. O Corinthians contrata o João Ricardo, sabendo que ele está machucado, problema no ombro, ele vai estar recuperado no mês de março. Então, imagino que eles estejam esperando o cara estar em mais condição para poder ser anunciado, né? Ó, chegou a resposta no Corinthians. O Anderson José, Nicola, boa noite. Corinthians e Atlético Paranaense voltaram a conversar sobre uma troca de Kaká e Pedro Raul por Kevin Viveiros. Aí eu mandei mensagem para o dirigente do Corinthians. Isso tem algum fundo de verdade? A resposta não. Então nem sei quem publicou, mas se você leu, viu ou ouviu que Kaká e Pedro Raul poderiam ser trocados pelo Kevin Viveiros, minha fonte no Corinthians garante que não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Não há fundo de verdade, tá? O Ismael Barbosa perguntando sobre novidades no Timão. Mandei mensagem para um dirigente
do Corinthians, estou aguardando a resposta. Deixa eu só falar sobre Dantas no Timão. O Luiz Carvalho está me respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians, mas tem consulta de Inter e Atlético Paranaense. Tá? Então, sobre Dantas no Corinthians, eu não sei se o Samir publicou algo, vocês que estão dizendo, né? Um abraço para o meu amigo Samir Carvalho, do Café do Setorista. Vocês estão dizendo que o Samir afirmou que o Dantas do Novo Horizontino interessa. A informação que eu tenho é de que o Dorival gosta do outro zagueiro do Novo Horizontino, o Patrick. Sobre o Dantas, o Luiz Carvalho, que é empresário dele, está respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians. Tenho consulta do Inter e do Atlético Paranaense. E o Corinthians, Nicola? Bora explicar essa história. Na sexta-feira à noite, e eu recebi a notícia de... Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que na quarta eu contei que o Júnior Santos era alvo de uma negociação. Negócio relativamente simples para o Corinthians, né? O Corinthians pegaria o Júnior Santos por empréstimo do Atlético, empréstimo sem custo até dezembro, Corinthians arcando com 80% dos salários, o Atlético com 20%. Então, o custo do Júnior Santos no Corinthians geraria na casa dos 800 mil por mês. As conversas entre Galo e Corinthians haviam avançado. Teve gente que cravou que o negócio não fechou porque o Atlético exigiu de última hora uma compensação financeira. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o negócio não fechou porque o Dorival Júnior tinha outro nome em pauta. Cheguei a dizer para vocês, não identifiquei ainda qual é esse jogador, mas tem alguma coisa por trás. Na sexta-feira à noite, um empresário me ligou e falou, Nicola, descobri qual que é o atacante que o Dorival quer e por isso ele brecou o Júnior Santos. Falei, quem? O Rony. Falei, certeza? Aí liguei para as pessoas próximas ao Rony e descobri que houve um contato do Dorival Júnior com o padrasto do Rony, e também seu empresário Hércules, eles conversaram durante a semana. O Rony já havia trabalhado com o Dorival Júnior nos tempos de Atlético Paranaense, e o Dorival queria muito o Rony, ele entendia que o Rony cairia como uma luva, especialmente porque a partir da metade do ano tudo indica o Memphis vai embora. Publiquei no sábado pela manhã com exclusividade que o Dorival havia barrado o Júnior Santos e queria o Rony. Logo depois, uma hora depois, o Everton Guimarães veio com a notícia de que o Rony estava muito perto de virar reforço do Corinthians. O André Hernan, pouco tempo depois, cravou que o negócio estava praticamente fechado por 25 milhões de reais. Fui atrás da história e apurei algo que eu já havia contado no vídeo pela manhã, que esse negócio de 25 milhões de reais era algo inviável para o Corinthians de hoje. Corinthians que não está conseguindo pagar R$1 milhão ao São Paulo pelo Alisson. No fim das contas, Corinthians procurou, Corinthians conversou, Corinthians chegou a discutir valores com o Rony, mas não apresentou proposta oficial ao Atlético, ou seja, nunca esteve perto de contratar o Rony, porque se você não tem acordo com o atleta, fica mais difícil, né? O Anderson José da Silva, Corinthians e Atlético Paranaense voltaram a conversar sobre uma troca de Kaká e Pedro Raul por Kevin Viveiros. Anderson, vou tentar checar o que há de verdade nessa história. Estou printando aqui a sua mensagem e vou repassar para uma fonte corintiana. Até porque o Petralha demora muito para responder, até responde. Só para explicar o que eu sabia a respeito do Kaká, tá? O Corinthians procura clubes interessados no Kaká, o Atlético Paranaense era um dos interessados, mas a coisa não avançou. Chegaram a dizer que foi por conta de uma má atuação do Kaká contra o Red Bull Bragantino. Não é a informação que eu tenho, tá? O que eu soube é que a forma como o Corinthians queria estabelecer esse negócio é que acabou não agradando tanto. Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado e, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso. Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco
impressionante. O que você pensa sobre os números que eu citei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.